Salvete, carissimi discipoli! Vamos dar início ao capítulo 7 do nosso curso de latim. Vamos lá. Puella et rosa. Ecce Marcus et Quintus ante ostium vile. Pueri Iulium expectant. Mater non est apud filios, ea imperistulo est. Illic virum sum expectat. Emilia leta non est, quia Iulius abest. Nam Emilia virum sum amat. Ubi est Iulia? In cubiculo suo est. Iulia, quae sola est, illic rosam ante nasum tenet. Puella lacrimat, in oculis eius sunt lacrimae. Iulia speculum sumit, et ante oculos tenet. Puella se in speculo videt, et se interrogat. Est nefedus nasus meus? Nasus eius autem formosus non est. Iulia rursus lacrimat. Syra ostium cubiculi pulsat. Iulia, intra! Syra ostium aperit, et in cubiculum intrat. Neque ostium post se claudit. Iulia syrum post se in speculo videt. Syra non videt lacrimas Iuliae, nam puella se non vertit. Syra, hic est mea puella, veni in ortum Iulia. Iulia imperat, claude ostium. Ancilla paret. Iulia, non nasus meus fedus est, Syra? Syra, fedus? Imo formosus est nasus tuus. Iulia se vertit. Iam Syra lacrimas videt. Quid est mea Iulia? Terge oculos, es leta. Nasus tuus tam formosus est quam meus. Sed nasus tuus non formosus est. Quid? Nonne formosus est nasus meus? Imo fedus est, et speculum Syra. Iulia speculum tenet ante Syram, quae nasum sum in speculo videt. Ancilla oculos claudit et tacet. Então, vemos que este capítulo 7 começa um pouco tenso. Vocês vão espantar esta aula ser relativamente curta em comparação às outras, mas é porque realmente essa primeira lição é uma lição que revisa alguns conceitos dos capítulos anteriores e traz pouca coisa nova do ponto de vista gramatical. Do ponto de vista do vocabulário, temos algumas novidades a mais, mas em relação à estrutura da língua, realmente esta lição é muito tranquila. Então, não se espantem se a aula parecer curta demais, é porque realmente o conteúdo é tranquilo. Bom, em primeiro lugar, vamos ver aqui o que há de gramaticalmente novo. Há pouquíssima coisa, mas não deixa de haver algo. Eu sublinho aqui o uso do pronome se. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Do pronome se, em contraposição com eum e eam. Eum masculino, eam feminino. A diferença entre o se e os demais é porque o se reflete uma ação que o sujeito faz em relação a si mesmo. Vejam só. Vejamos. Eu posso dizer assim, ó, Davos et medus in atrium intrant. Davos et medus in atrium intrant. Medus ostium ante eum claudit. Ou, melhor, não, vou deixar esse exemplo aqui, já dou outro. Mas vejam lá, Davos et medus in atrium intrant, medus ostium ante eum claudit. O Davos e o medus entram no átrio, o medus fecha, claudit, fecha a porta, aliás, ante não, perdão, posteão, atrás dele. Bom, se os dois entraram no átrio e o medus fechou a porta, este eum aqui está se referindo ao Davos, certo?
O Medus fecha a porta atrás dele. Dele quem? Do Davos. Caso o Medus tenha fechado a porta atrás de si, a frase deveria ficar assim: poste-se. Nesta frase, o Medus fechou a porta atrás de si. Ou seja, Medus é o sujeito da oração. Medus ostium poste-se claudit. E ele faz uma ação tomando a si mesmo como referência. Ele fecha a porta atrás de si. Portanto, eu não devo confundir este éon com o se, porque este éon indica que um sujeito, no caso Medus, faz alguma coisa referente, tendo como referência uma outra pessoa, uma terceira pessoa, o éon aqui que se refere a Davos. Quando o sujeito faz algo a si mesmo ou tendo a si próprio como referência, nós devemos utilizar o pronome se. Este pronome aqui, atenção, é acusativo. É acusativo. Então, a terceira pessoa do singular, ela tem, se nós considerarmos somente o masculino e o feminino, ela tem três formas possíveis no acusativo: éon, masculino, em, feminino, e se, reflexivo, quando o sujeito faz uma ação que tem ele próprio por objeto ou quando ele se tem por referência em alguma circunstância, como é o caso aqui, fechou a porta atrás de si. Poste é preposição de acusativo, como estudamos no capítulo 6, portanto, este se só pode ser caso acusativo. Bom, um outro exemplo. Julia speculum tenet. Vou colocar assim, ó, Julia in cubiculo est et speculum tenet. Syra intrat in cubiculum et Julia eam videt. Olha lá. A Júlia está no quarto e segura um espelho. Tenet não significa ter. Atenção. Ter seria habet, como nós vimos no capítulo 5. Iulius magnam familiam habet, não tenet. Tenet, embora seja este verbo que tenha originado o nosso verbo ter, em latim não significa ter, significa segurar, ter nas mãos. Né? Bem, a Júlia está no quarto e segura o espelho, segura nas mãos. A Cira entra e Júlia a vê. Vejam só, que aqui no caso eu estou dizendo que a Júlia vê a Emília. Aliás, perdão, a Cira. Se eu quisesse que a Júlia visse a si própria no espelho, eu não diria eam, eu diria se. Cira intrat in cubículo et Julia se videt. Né? Digamos, a Cira entra e a Júlia se olha, se vê no espelho. Teria pouco sentido, mas seria o que eu queria significar. Quer dizer, significar que Julia, que é o sujeito na oração Julia se videt, ela faz uma ação que tem ela própria por objeto. Se aqui, então, é acusativo, certo? Isso não deve causar grandes dificuldades para nós, porque é muito parecido com o que temos em língua portuguesa. Então, nos é extremamente familiar, é algo que nos é extremamente familiar. Afinal, nós dizemos, ela se cortou, ela se machucou e assim por diante. Então, aqui também em latim nós temos exatamente a mesma forma pronominal se, com exatamente o mesmo significado, reflexivo. O sujeito faz e ele próprio sofre a ação. Eu deixo então o elmo eam quando o referente é um terceiro. Quando o referente é o próprio sujeito, então nós vamos utilizar o se. Okay? Outro aspecto gramatical aqui, no nosso capítulo 7, é o seguinte. Vocês se lembram que no capítulo 5 nós estudamos as preposições com ablativo? Nós estudamos o in, o ex, o sine, o cum e o ab. Foi? Foram essas as preposições com ablativo que nós estudamos.
Hoje eu quero falar um pouquinho desta daqui, ó, do in. Eu vou ignorar estas outras aqui. Não quero falar delas, porque realmente não há muito mais o que acrescentar em relação a essas preposições. O in é que tem que ser utilizada, a preposição in é que deve ser utilizada de maneira mais cuidadosa. Nós aprendemos no capítulo 5, então, que essa preposição é sempre seguida com ablativo, não é? Por exemplo, eu posso dizer assim, nós temos lá a palavra ortus, e aí eu digo, Julia in orto est. Orto está no ablativo singular por conta da preposição in. Foi o que aprendemos. Pois bem, no entanto, se a preposição in indicar movimento para dentro de algum lugar, ela deve acompanhar o acusativo. Então, peraí, Magister, só para ver se eu entendi. O in, ele pode ser utilizado tanto com ablativo quanto com acusativo, é isso? Perfeitamente. O in pode ser utilizado com acusativo ou com ablativo. Se ele indicar localização, ou seja, se ele responder à pergunta ubi, não é? Ubi est Julia, então a forma dele deverá ser deveremos utilizar o in, se for o caso, com o ablativo. Julia in orto est. Mas se eu perguntar para onde, quo, se houver um movimento para dentro de algum lugar, quo it Julia, então o in deverá acompanhar o acusativo. Julia in ortum it. Ela vai para o jardim. Magister, mas eu não poderia colocar ad aqui? Porque o ad eu sei que é preposição de acusativo. Eu não poderia dizer assim, ó. Julia ad ortum it. Não estaria certo? Ela vai para o jardim? Estaria correto. Porém, o significado das duas frases é distinto. Quando eu digo Julia in ortum it, eu quero dizer com isto que ela efetivamente entra no jardim. Ela vai e entra no jardim. Quando eu digo que ela ad ortum it, eu quero dizer que ela vai até o jardim, sem necessariamente dizer com isso que ela entra no jardim. Ad ortum exprime somente a ideia de direção, ela vai até lá, mas não dá a noção precisa de que ela entra naquele jardim. Quando eu digo Julia in ortum it, com isso eu estou querendo dizer precisamente que ela entra no jardim. Ela não só vai até lá, como também entra no jardim. Correto? Isso me faz fazer a seguinte observação. Vejam, Julius in atrio ambulat. Julius in atrium ambulat. Vejam, a diferença é apenas de caso. Aqui eu tenho um ablativo e aqui eu tenho um acusativo. E, aparentemente, seria somente uma diferença de caso, mas há também uma diferença de significado aqui. E qual seria? A diferença de significado seria a seguinte. Na primeira oração, eu estou dizendo que o Julius caminha ambulat no átrio. Ele está lá dentro andando, talvez andando em círculo, indo de um lado para o outro, preocupado com o dinheiro que o Medos pegou. Na segunda oração, eu quero dizer que ele anda para o átrio, ele entra no átrio. Por isso que eu coloco o atrium no acusativo, por ser uma palavra neutra, o acusativo é idêntico ao nominativo, e eu acompanho este acusativo com a preposição in. Ou melhor, a preposição in nessa frase rege o acusativo, por indicar movimento para dentro. Tá certo? Então, veja, nem sempre o in será uma preposição de ablativo. Magister, isso acontece só com o in? E as outras preposições que estudamos? Por exemplo, o ex, o sine, o cum, o ab também, elas podem reger outros casos? Não. De todas as preposições que estudamos até agora, somente o in pode reger dois casos.
relembrando, ablativo quando se tratar de localização, quando respondermos a pergunta ubi, e quo quando se tratar e reger acusativo quando se tratar de movimento para dentro de um lugar. Ou seja, quando responder a pergunta quo, para onde. Certo? Pois bem. Pois bem. Vamos ver o que mais de novidade nós temos aqui do ponto de vista gramatical. Olha, sim. Ah, no finalzinho da lição, o imperativo, né? Nós já vimos, opa, imperativo. Nós já vimos o indicativo desde a primeira lição, est e sunt, e agora veremos o imperativo, que é es para o singular e este para o plural. Então, se a Emília, por exemplo, Julia leta non est, Emília imperat. Es leta, Julia, quer dizer, ser feliz, Julia, né? Fique feliz, esteja feliz. Julia leta non est, Emilia imperat es leta. Serve, probi, non sunt. Os servos não são bons, sunt improbi. Né? Dominus imperat. Este probi servi. Então, olha lá. O Senhor ordena. Este probi servi. Então, es, imperativo para o singular, e este, imperativo para o plural. Certo? Pois bem, é isso que temos de grandes novidades gramaticais para esta primeira lição do capítulo 7. Eu vou agora proceder à tradução e aí eu trabalho com o vocabulário. E aí eu vou trabalhando com o vocabulário novo ao longo da tradução, como de costume. Puella et rosa, menina e a rosa. A menina e a rosa. Por vezes, na tradução, nós devemos suprir o artigo definido ou indefinido, segundo o caso, porque o latim, como sabemos, não tem estes artigos. Eis Marcos e Quintus. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro. Vamos fazer uma leitura aqui, né, da imagem. Olha lá, o Marcos e o Quintus sentadinhos na porta da vila, esperando o Iulius, que vem de Túsculo, como vimos em leituras anteriores. Então, eis o Marcos e o Quintus, está aqui, diante da porta da vila. Ante, preposição de acusativo, lembrem-se sempre. Os meninos, expectant, esperam. Os meninos esperam. Quem espera, espera alguém. Julium, no acusativo. A mãe não está com os filhos. Apud, com, só que apud é preposição de acusativo. Ela está no peristilo. Ea in peristilo est. Ela está no peristilo. Ilic, lá. Ilic é o mesmo que em peristilo. Ilic significa, pois, lá, naquele local, ali. Lá espera o seu marido. A Emília não está feliz. Leta non est, pois o Júlio está ausente. Por que o Júlio está ausente? Pois a Emília ama o seu marido. Então, ela está lá no jardim, triste. Né? Non est leta. Onde está a Júlia? Está no seu quarto, em cubículo sul-oeste. Júlia, que está sozinha lá, ilic, no quarto, em cubículo, segura, tenet, segura uma rosa, quem segura, segura uma coisa, acusativo aqui por causa do verbo, diante do nariz, na frente do nariz. A menina chora, ela lacrimat. Chora, este lacrimat é um chorar assim, meio aquele choro abafado, né? Que só correm as lágrimas, não é aquele choro escandaloso. Nos olhos dela
eios aqui é a Júlia, né? Estão as lágrimas, ou melhor, há lágrimas, existem lágrimas. Magister, não podia ser in oculis suo, né, para falar da Júlia, ou melhor, in oculis suis. In oculis suo estaria objetivamente errado. Mas in oculis suis, não. Por quê? Não há lágrimas nos olhos das próprias lágrimas, mas as lágrimas existem nos olhos de uma terceira pessoa, que é a Júlia. Por isso, eios, dela. A Júlia pega o espelho e segura e tenet ante óculos, diante dos olhos. A menina se vê, se videt no espelho. E se pergunta, se interrogat, quer dizer, a Júlia é o próprio objeto das coisas que o sujeito faz, das coisas que ela mesma faz. Portanto, o pronome reflexivo se. É feio meu nariz, mas o nariz dela, da Júlia, não é bonito. Então, a menina se vê no espelho e se pergunta, é feio meu nariz? Mas o nariz dela não é bonito. Júlia novamente chora. Julia rursus lacrimat. A Cira bate a porta do quarto. Eu traduzi aqui bate a porta como acusativo para vocês perceberem bem que ostium está no acusativo, por causa do verbo pulsat. É uma palavra neutra, portanto, acusativo idêntico ao nominativo. Nós dizemos bate na porta. Em latim, bate a porta. Júlia, entra. A Cira abre, aperit, a porta e entra no quarto. Preste atenção aqui, ó, no quarto. Movimento para dentro. In, mais acusativo. E nem fecha, claudit, a porta, neque, claudit ostium, atrás de si. E não fecha a porta atrás de si. E não. Lembrem-se de que o latim não diz et non, diz neque. E não fecha a porta atrás de si. Júlia vê. Quem vê alguém. A Cira atrás de si, dela própria, da própria Júlia, no espelho. Então, ela vê a Cira atrás de si no espelho. A Cira não vê as lágrimas de Júlia, pois a menina não se vira. Vertit é verbo do terceiro grupo. Se alguém estiver fazendo uma tabelinha com os verbos, né, colocando os verbos no seu respectivo grupo, o vert é do terceiro grupo. A Júlia não se vira, ou seja, ela não faz este movimento de virar-se para a Cira que acabou de entrar. Aí chegou a Cira, toda carinhosa. Ó, aqui está a minha menina. Venha para o jardim, Júlia. Veni in hortum, Júlia. Venha para o jardim, Júlia. Júlia, ímpera, dá ordem. Fecha a porta. Claude ostium. Ostium, também verbo do terceiro... Aliás, claudit, também verbo do terceiro grupo. Aperit, por sua vez, é verbo do quarto grupo, como audit. A serva obedece. Por acaso, o meu nariz é feio, Cira? Ela está perguntando com num. Ela espera que a Cira diga que não. Espera uma resposta negativa. Feio? Pelo contrário, o teu nariz é formoso, é bonito, imo. Imo dessa ideia de contrariedade em relação ao que foi perguntado. Né? Pelo contrário. Não, claro que não. Imo. Júlia se volta. Agora, a Cira vê as lágrimas. O que é, minha Júlia? Né? O que é? O que há? Né? O que há? O que existe? Enxugue os olhos. Terge, imperativo com este e longo, denuncia que terge é do segundo grupo dos verbos, como videt. Enxugue os olhos. Fique feliz. O teu nariz é tão bonito quanto o meu. Agora a Cira deixou a menina deprimida mesmo, né? O teu nariz é tão bonito quanto o meu. Tão quam. Nasus tus tão formosos és quam meus. A Júlia, mas o teu nariz não é formoso.
A Cira, o quê? O meu nariz não é formoso? Perguntou com none, esperando uma resposta positiva da Yulia. Esperando uma resposta do tipo assim. é, Quando ela perguntou se o meu nariz não é formoso, ela estava esperando que a Júlia respondesse: Sim, o seu nariz é formoso, Cira. Né? Mas não foi o que a Júlia respondeu. Criança, como sempre sincera, disse: Imo! Pelo contrário, claro que não. Fedus est. Feio. Eis um espelho, Cira. Júlia, Tenet, segura o espelho diante de Cira. É o que vocês veem aqui na imagem. A Júlia segurando. Que, a qual, a Cira, que vê o seu nariz no espelho, que vê o seu nariz no espelho, perdão. A Júlia segura o espelho diante da Cira, que vê o seu nariz no espelho. A serva fecha os olhos e se cala. A serva fecha os olhos. Óculos claudit. A serva fecha os olhos e se cala. Coitada da Cira. Nem a Júlia perdoa a Cira. Muito bem. Meus caros, então, aqui terminamos o capítulo 7º, um capítulo que nos permite respirar. Um capítulo, aliás, uma lição do capítulo 7 que nos permite respirar. Uma lição bem tranquila. Espero que vocês não tenham tido dificuldades. Se tiverem, não deixem de entrar em contato. Façam os exercícios e assistam ao vídeo com a correção. Até a próxima aula. Valete!